Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, pessoal, eu quero fazer uma abordagem com vocês a respeito de densidade de semeadura, tá? E cultivares. Mas eu não vou tratar de uma cultivar em específico, apesar do meu exemplo ser de uma só, que é a nossa fibra na várzea. Mas é uma forma de pensar, tá? Que vocês podem usar para as outras cultivares também, tá? É uma analogia muito boa e serve sim para vocês abordarem com outros materiais. Olhem só, aonde eu tô aqui, olha a altura que tá essa sojinha. Ó, não sei se no vídeo eu vou conseguir mostrar para vocês, mas tá a altura do meu joelho, tá? Aí eu ando um pouco mais, claro que eu tô pegando os extremos, né, pessoal? Eu ando um pouquinho mais, olha onde é que tá a soja, tá? Tá bem para cima da minha cintura, olha só. Se vocês conseguem perceber, olha aqui, olha a altura que ela tá, ó. Aí eu olho pro lado, ó, olha lá onde é que tá a soja, tá? O que que acontece, pessoal? Eu peguei uns exemplos bem extremos pra gente poder pensar juntos. A primeira coisa, eu vou abrir a entrelinha aqui pra vocês darem uma olhada como é que tá essa soja. Eu arranquei um pé aqui, mas aí eu vou mostrar aqui pra vocês primeiro. Olhem só. Tá bem limpo embaixo, tá? Não temos plantas daninhas. E ela já começa a ficar com uma canela um pouco maior. Lá na frente, lá, se vocês podem ver que eles têm um pouco de canela maior que os outros, tá? E quando a gente vem, deixa eu sair aqui, que aqui é uma parte fraca de uma valeta que tinha aqui. Aqui eu tô bem em cima de um lugar que foi feito um dreno, então fica mais complicado. Agora, se a gente olhar um outro local aqui, ó, as plantas sofreram, estiolaram e perderam o bacheiro também por causa da seca, tá? Mas vocês vejam que o tamanho dela está com porte reduzido. E aí, a analogia que eu quero fazer com vocês é a seguinte. Quando a gente vai fazer a semeadura de um material, tá? Por que que na safrinha a gente aperta a população? Ou seja, a gente bota mais semente no metro. Porque na safrinha a gente já está plantando tarde, isso aqui no Rio Grande do Sul, tá? A gente está plantando tarde, então a planta vai ter menos período aí de vegetativo, porque ela acaba apertando o ciclo. Então a gente aperta o número de semente no metro, ou seja, a gente bota mais para fazer ela crescer um pouco, não ficar com a vagem perto do chão, para ela ter mais entrenó, para fazer e forçar ela a crescer, tá? Agora, quando a gente planta cedo, a gente já não pode apertar tanto, porque senão ela tem muito período vegetativo, ela vai crescer demais. E essa mesma forma de pensar, a gente pode usar ela na questão de fertilidade. Ali vocês acabaram de ver onde eu estava em dois locais, tá? E essa área, para quem acompanha o canal aí sabe, mas eu vou dar uma retomada na explicação. A gente tirou as curvas de nível, tá? Então o que que acontece? A gente melhorou a drenagem, fizemos drenos e tal, mas onde tinha curva de nível muito grande, a gente exterminou com elas, tá? Emparelhamos e aí o que que acontece? Tem partes, ó, que é onde foi desmanchada a curva de nível, tipo assim, o solo daqui, ó, ele foi empurrado para lá. Então, o lado onde a soja está mais alta, acaba sendo uma área muito mais fértil. Por quê? Porque toda a camada superficial que estava aqui foi empurrada para lá. Então, por isso que tem marcado locais que a soja está bem alta e bem desenhada. Assim como a gente tem locais em que a soja está bem baixa. Por quê? Porque a gente tirou o horizonte mais fértil, que eram as primeiras camadas, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ir trabalhando para melhorar, tá? Mas agora, eu vou fazer o seguinte, olhem só. Eu tenho dois pés aqui, ó. Quer ver, ó? Eu vou tentar aqui no meio do campo, aqui vai ser difícil, mas é uma analogia que eu quero fazer com vocês. Olhem só. Vou ter que ficar do outro lado. Vou ter que virar aqui. O escritório vai ser aberto aqui. Hoje o negócio vai ser bem direto do campo mesmo. Olhem só. Eu tenho um pé de soja aqui, tá? E tem outro aqui, ó. Olhem o comprimento desse pé de soja. Esse aqui parou de crescer, o outro cresceu mais uns quantos nós para cima. Só que qual que é o problema? Se vocês olharem esse pé, olhem a quantidade que eu tenho de vagem, tá? E flor, tá? Crescendo, então a gente tem uns entrenós mais curtos, ó. Esse espaço aqui é mais curto, tá? Entre nó e outro. Agora se eu pegar esse aqui, ó, ela já botou bem menos galho, por quê? Porque ela botou na haste principal só. O entrenó dela já tá mais longo, ó. Tá bem mais longo, então ela já se espichou mais e é um pé bem alto. A gente já começa a ter o quê? Chance de acamar,
tá? Porque olha só, o pé encostando no chão, a altura que tá, a diferença de um pé e outro. Não vou nem conseguir mostrar pra vocês, tá? Mas é bastante diferença. O que eu quero dizer com isso? A soja ela é um material que ela se comporta muito bem, ela consegue recuperar bastante quando fica furado. É o que a gente comenta, né? Então, assim, tem materiais que a gente não precisa apertar tanto. Se eu for plantar, por exemplo, aqui, tá? Uma área de fibra, uma área que ela é um pouco mais fraca, de fertilidade mais fraca. Ou então eu vou plantar fibra no começo de novembro, fim de outubro. Eu não preciso apertar a população da fibra, tá? Eu preciso apertar quando eu vou plantar ela bem tarde. Agora, olhem só esse pé aqui, que eu plantei ele numa janela normal, não safrinha, tá? E ele acabou pegando uma área mais fértil ali, apesar de toda seca, ele cresceu bastante. Então o pé ficou com um canelão, tá? E número de vagens aqui eu não vou conseguir contar para vocês, mas olha, aposto aqui, ó, que tem quase a mesma coisa, só que um pé muito mais alto, que eu já começo a ter perigo de acamamento. Já fica difícil de eu tratar as folhas do bacheiro, porque elas vão abortar muito mais fácil, porque não vai pegar radiação, então encher esses grãos, essas vagens aqui embaixo vai ser bem difícil, tá? Então já compromete isso também. Então essa analogia a gente pode fazer para as outras cultivares, tá? Qual que é o resumo da função toda? É o seguinte, ó. Vou plantar mais cedo, não preciso apertar tanto. Vou plantar mais tarde, posso aumentar um pouquinho. Área super fértil. Eu, Bruno, tá? Como produtor, como engenheiro agrônomo, é uma opinião, né? Mas área mais fértil, não preciso apertar tanto também. O que eu tô querendo dizer com isso? É para cortar na metade da população? Não, pessoal, nós temos um intervalo para respeitar, tá? Mas tem muitas plantas que vocês olham lá, qual que é a população desejada? Aí algumas dizem assim, de 12 a 15. Por que tem essa variação? Porque escolhe qualquer número? Não, é justamente por isso. Mais cedo, área mais fértil, algo do tipo, vocês podem trabalhar com a população mais baixa. Plantio mais tarde, já fugindo da janela, numa área mais fraca, vocês podem apertar um pouquinho mais, porque a planta não vai se desenvolver tanto, então vocês têm que ganhar a população. Isso foi mais ou menos o que eu quis mostrar para vocês e vocês puderam ver aqui no campo, tá? Na prática, porque eu não variei população. O que aconteceu? Onde o solo estava mais fértil, cresceu bastante, risco de acamamento. E onde o solo é mais fraco, ela ficou pequenininha, que é o que eu tô aqui agora, ó. Outra área aqui fraca, ó. Olhem só, tá num porte normal de soja, ó. Tá vendo? Tá num porte normal, diferente dela em cima, que eu tinha soja com 1,30 m. Então é esse ajuste que a gente tem que cuidar. E a ideia do vídeo que eu quis trazer para vocês é para vocês pensarem, né, para as outras cultivares de maneira semelhante. Uma cultivar que não engalha, bota a soja só no ramo naste principal e tal. Beleza? Tem que cuidar isso também, tá? Então eu vou ter que trabalhar com população maior? Sim, mas isso tá na indicação da cultivar. Isso tá lá para vocês olharem. Eu tô querendo dizer para vocês o quê? No intervalo que a detentora diz, né? É de 280 a 300 mil, é de 250 a 320 mil planta. Quando que eu uso intervalo menor e quando que eu uso intervalo maior? Essa que é alguns dos parâmetros que a gente leva em consideração para fazer esse ajuste populacional. Beleza? Não sei se eu consegui passar a mensagem da forma que eu tinha imaginado na cabeça, mas espero que sim, espero que tenha sido útil e que vocês tenham gostado. Beleza, meu povo? Valeu, brigadão e até o próximo. Tchau, tchau.